Atenção Brasil, tropas se movimentam para derrubar João Goulart. Quais foram os fatos que levaram a isso? Primeiro, Jânio renunciou. Os militares não queriam seu vice Jango no governo, mas o movimento popular e a adoção do parlamentarismo permitiram sua posse. Um ano depois, um plebiscito determinou a volta do presidencialismo e Jango tentou a realização de reformas de base, com as quais queria mudar a face do país. Foi aí que os militares iniciaram um movimento para derrubá-lo. Jango será capaz de resistir? Os militares tomarão o poder? Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E Jango foi derrubado. Toma cuidado, estão prendendo todo mundo. Ouvi falar que tem gente sendo torturada. E não sai nada nos jornais, tá uma censura braba. O que eu sei é que o nosso salário vai mal. Com esse arroz salarial, tá todo mundo ficando mais pobre. Companheiros, a política da ditadura, o arroxo salarial estão levando a classe operária e a classe média à miséria. Com o êxodo rural, as cidades estão inchando com populações pobres, o que faz aumentar as doenças e a mortalidade infantil. O governo está sucateando a saúde pública. Veja, serviços que existem há anos ficando sem verbas, programas importantes de saneamento sendo abandonados. Este governo só dá importância ao que pode ser repassado para a iniciativa privada. A saúde pública é tipicamente um investimento estatal. Portanto, a ditadura não quer nem saber do que precisa ser feito. Afinal, a saúde é um bem público ou privado? Boa tarde, telespectadores. A principal notícia do dia nos vem de Brasília. O governo acaba de unificar todo o sistema previdenciários, IAPs e outros órgãos num sistema único, que recebe agora o nome de Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. O novo instituto vai concentrar todas as contribuições previdenciárias do país, incluindo os trabalhadores da indústria, do comércio e dos serviços. Ele vai gerir todas as aposentadorias, pensões e assistência médica dos trabalhadores do Brasil. Agora que juntaram-se todas as contribuições num só instituto, você já imaginou de que tamanho é a massa de dinheiro gerada desse modo? É enorme. Deixa calcular. Acha que é quase igual ao orçamento de nação? Nossa! Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Marati. Que su nombre sea Marati. Brasil, Brasil, Brasil! Nos gramados do México, o Brasil se prepara para a Copa de 1970. A televisão brasileira, acompanhando este evento, começa a transmitir pela primeira vez em cores. O governo federal anuncia uma série de obras gigantescas que deverão impulsionar a economia brasileira para uma era de crescimento ininterrupto. São exemplos dessas obras a abertura da estrada transamazônica, a construção da ponte Rio-Niterói e a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu. Olha só para onde vai o dinheiro da Previdência. Mas e assistência médica ao trabalhador? Como é que fica? O governo federal, através de INPS, criou linhas de financiamento a fundo perdido para que a iniciativa privada construa hospitais particulares, visando ampliar grandemente o número de leitos hospitalares. Esses hospitais atenderão todos os trabalhadores inscritos na Previdência Social. A Previdência dá o dinheiro para o cidadão construir e equipar seu hospital. Depois a Previdência manda os doentes para esses hospitais e paga por cada um deles. É um bom negócio, não é? Depois esse dinheiro todo vai rolar pelos bancos e aí
Também é um bom negócio para os bancos, não é? O governo anuncia orgulhosamente o grande aumento do número de leitos hospitalares à disposição dos contribuintes da Previdência. O governo federal anuncia a extensão da Previdência Social aos trabalhadores rurais. A grande massa de homens do campo passa também a ter direito à assistência médica e à aposentadoria. É preciso reconhecer este mérito ao governo. Desde que foi criada, a Previdência Social nunca atendeu a tantas pessoas. É a maior extensão de benefícios da sua história, acompanhada pela maior extensão da rede hospitalar que se tem notícia. Uma parte, nobre colega, uma parte. É também o maior orçamento da história, utilizado sem controle pelo governo, financiando hospitais particulares, obras faraônicas como a Transamazônica e permitindo fraudes. Por que não há fiscalização dos serviços médicos executados pela rede privada? É mentira! O nobre colega é um subversivo, um comunista. Devido à falta de verbas, estamos sendo obrigados a fechar ou manter funcionando num nível ineficaz diversos serviços de saúde pública. Não me espantaria se em pouco tempo diversas doenças que já consideramos sob controle começassem a reaparecer. Não há dúvida de que há uma epidemia de meningite instalada em São Paulo. Epidemia de meningite, risco de contaminação. Ei, o que é isso aqui? Não pode. Como não pode? Tudo bem. Boa tarde, senhores telespectadores. Segundo fontes do governo, casos isolados de meningite não chegam em hipótese alguma a caracterizar uma epidemia. Os boatos alarmistas se devem a uma campanha subversiva e insidiosa instilada pelos inimigos da democracia. A economia brasileira cresce. Esses são os anos do milagre econômico. Mas a conta do milagre foi paga com aumento da mortalidade infantil, aumento dos acidentes de trabalho, aumento dos surtos epidêmicos de poliomielite, de varíola e de hanseníase. O governo federal tomou a iniciativa de criar o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SINPAS, que passa a reunir todos os órgãos de assistência médica no INAMPS e todos os órgãos de aposentadoria e pensões no INPS. A administração dos recursos financeiros do sistema passa a ser controlada pelo IAPAS. Mas que bela confusão burocrática, hein, Belo? Quanto mais confuso, mais fácil de passar a mão. Linha, linha de montagem, a coragem, cora. Companheiros, agora a questão da saúde também está sendo discutida pelo povo. Não é só o governo e as classes dominantes que vão tomar iniciativas nesse sentido, porque o movimento de saúde integrado ao movimento popular já representa uma força. É isso! Vamos lutar também para mudar a política de saúde do governo. Porque não podemos admitir uma política que deixa a saúde pública em segundo plano, deixando populações inteiras sem saneamento e escondendo as epidemias de poliomielite e de meningite com a ação da censura, enquanto os donos de hospitais enriquecem às custas da Previdência Social. Declarações de autoridades ligadas à Previdência dão a entender que o sistema previdenciário está tecnicamente falido. O IAPAS não dispõe mais dos recursos necessários para manter a assistência médica através do INAMPS, nem aposentadorias e pensões através do INPS. Medidas estão sendo tomadas, como a diminuição dos gastos e benefícios, o aumento das contribuições, entre outros. Então, a saúde no Brasil está falida? Não é bem isso. A saúde vai mal, mas quem está falida é a Previdência. E pelo menos há 10 anos. E por quê? Roubaram muito? Sem dúvida, houve muita fraude, mas o problema central não é esse. Ela ia à falência de qualquer jeito. E por quê? Veja, quando Getúlio criou os primeiros IAPs, a estrutura já era a mesma do sistema previdenciário de hoje. Uma estrutura seguro-saúde.
Como assim? Os trabalhadores e as empresas pagam a contribuição e isso forma o caixa. Desse caixa saem as aposentadorias e pensões e o dinheiro para pagar a assistência médica daqueles que pagaram a contribuição.